Segundo o último censo, somos um pouco mais de 203 milhões de brasileiros, um número cerca de 2% menor do que o projetado. Mas o que isso diz sobre o nosso país? A nossa população está aumentando ou diminuindo? Qual o impacto dos resultados da pesquisa no nosso futuro? O TV Câmara Entrevista de hoje te convida a fazer parte dessa conversa sobre o censo de 2022. E para tratarmos sobre o tema de hoje, o TV Câmara Entrevista conta com a presença do coordenador regional do IBGE, Fábio de Albuquerque. Bem, muito obrigado, Fábio, por aceitar o nosso convite de vir participar aqui com a gente hoje. A gente que agradece. O convite é sempre importante, né? A gente poder conversar e esclarecer como é que o nosso trabalho no dia a dia. Bom, então, Fábio, eu já queria começar pelo básico. Então, o que é o IBGE? Né? Acho que muita gente conhece essa sigla, né? Vê bastante, né? Mas o que é o IBGE? Então, o IBGE é o Instituto Oficial de Estatísticas do país. Então, nós somos os produtores de todas as estatísticas, sejam elas sobre emprego, economia, estatísticas de agropecuária e a domiciliar, né? Para conhecer a característica da população, sempre vai ser do IBGE, porque nós somos o órgão oficial de estatística, além da parte geográfica, né? Porque nós somos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente fala muito de resultado de pesquisa, mas a gente também tem a parte geográfica, né? A questão dos mapas nacionais, os mapas, a gente é responsável por toda essa parte. Então, toda a parte da geografia, tudo que a geografia aborda. Então, isso, né? Geografia e estatística, né? Nós somos os coordenadores. O IBGE é o coordenador nacional, a gente tem os outros institutos, mas nós somos o oficial, né? E o principal do país. E então, né, a gente está acostumado a ouvir um pouco do IBGE, né, a cada 10 anos, né, por conta do censo, né? Mas você citou algumas dessas pesquisas. Que outras pesquisas o IBGE faz? Então, a gente trabalha diariamente, né? Às vezes a gente acha que o IBGE trabalha só a cada 10 anos, mas não. Nós temos pesquisas mensais, a gente tem pesquisa trimestral, pesquisa semestral, pesquisa anual, aí tem as pesquisas quinzenais, tem as pesquisas decenais, né? Então, a gente tem várias pesquisas. E respondendo a sua pergunta, a gente tem pesquisas econômicas, por exemplo, quando a gente vê divulgação do PIB. Isso é um trabalho que o IBGE faz anualmente. A gente entrevista as pesquisas, são as econômicas estruturais que a gente chama. Então, a gente faz uma divisão, a gente entrevista, faz um questionário com as indústrias, um outro questionário com as empresas de serviço, um outro questionário com as empresas de comércio, consolida tudo isso para poder divulgar o PIB, né? Nos domicílios, a gente tem mensalmente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua, que é a PNAD contínua. Isso a gente visita os domicílios, a gente pode até chamar de uma atualização do censo. São alguns domicílios selecionados, né, através da nossa base estatística, alguns são selecionados. Esses domicílios são visitados e essas pessoas são entrevistadas para responder sobre a característica de trabalho delas, de rendimento, se está em emprego ou não. E através dessa pesquisa é quando saem os números de desemprego. Por exemplo, a taxa de desemprego é baseada nessa pesquisa. Né? A gente também tem pesquisa agropecuária, né, quando a gente consegue saber como está a questão da produção, dos grãos, né? Quando foi lá a safra de 2023, está prevista, graças a pesquisas do IBGE. Assim, são alguns dos exemplos. A gente tem pesquisa de preço, a inflação oficial do país, que é o IPCA, é o IBGE que faz. Né? Então, todas essas pesquisas a gente realiza diariamente, a gente está diariamente na rua fazendo trabalho. O censo, obviamente, como a gente tem que visitar todos os domicílios, a gente aumenta a nossa equipe, nós contratamos as pessoas, né, bastante gente, para que a gente consiga atingir todos os domicílios. Mas, diariamente, a gente está na rua. Legal. Então, né, o IBGE, né, não está aí só cada 10 anos, né? Ele está diariamente fazendo essas pesquisas. Bom, muito interessante. Mas o IBGE ele existe há quanto tempo? O IBGE tem mais de 80 anos. Né? Então, os primeiros censos, por exemplo, não eram de responsabilidade do IBGE. Mas desde que o IBGE foi fundado em 1940 e alguma coisa, mais de 80 anos já, a gente vem cuidando dos censos de toda a parte de estatísticas do país. Legal. Bom, e agora então, indo um pouco mais para o censo, então, mesmo, né? Para o censo demográfico, né? É uma pesquisa que é realizada a cada 10 anos, né? Mas o que é o censo? Como que você definiria o censo demográfico? Que tipo de pesquisa ela é? Então, o censo, se a gente for pegar, todo país faz censo,
O censo é bíblico, inclusive. É mesmo? Né? Quando você pega se você pegar na Bíblia, tem lá o censo, quando eles vão para Belém por causa do recenseamento. Né? Então, o censo existe há muito tempo para que as administrações públicas possam conhecer a realidade da população. E isso é o censo. Né? A gente vai visitar todos os domicílios e entrevistar todas as pessoas para que a gente possa conhecer quem nós somos, onde nós estamos e como nós vivemos. E esse número e essas informações que o censo traz, ela é importante para o planejamento das políticas públicas, mas não só para isso. É importante também para investimento privado, né? Porque é através do censo que a gente descobre, né? Onde tem mais criança. Eu quero abrir uma escola infantil. Não adianta eu abrir uma escola infantil num bairro onde só tem idoso. Né? Então, é um exemplo que eu estou usando, mas para várias coisas. A gente consegue utilizar os dados do censo para a gente poder planejar esse tipo de investimento, seja ele público, seja ele privado. Bom, e eu queria saber também, né, o censo, já que ele aborda tudo isso, né, e ele fica disponível publicamente, né, agora no momento que a gente está acompanhando, que aos poucos, né, vai saindo esses dados, né, eu queria saber por que como que foi definido esse intervalo de 10 anos a cada censo? Então, o intervalo decenal é porque é uma estrutura muito grande. Né? A gente não teria como fazer uma pesquisa desse porte, desse tamanho, anualmente. A gente não consegue montar uma estrutura. Então, a gente faz isso a cada 10 anos e vai atualizando. Né? A principal informação do censo, que é a população, a gente faz a atualização anual, com as estimativas. Né? E no intervalo de um censo e de outro, a gente costuma trabalhar com o que a gente chama de contagem da população. Entre 2010 e 2022, né, que a gente vai falar mais para frente, mas a gente não teve essa contagem. Né? Para quê? Para a gente chegar mais próximo da realidade e não se perder tanto nas estimativas. Mas o intervalo de 10 anos é por isso, porque é uma estrutura muito grande. A gente disse que o censo é a maior estrutura fora de guerra, vamos dizer assim, onde você precisa reunir mais pessoas para você poder ter gente suficiente para você conseguir visitar esses domicílios no tempo necessário. E pensando no país como o Brasil, o tamanho, né, de extensão territorial... Isso, a extensão territorial do Brasil e a diversidade também. Porque nós somos, devido à nossa extensão territorial, a diversidade do país é muito grande. Então, se a gente está aqui hoje, né, em Jacareí, numa cidade completamente urbanizada, é completamente diferente de alguns municípios do norte do país, né, onde tem muita comunidade ribeirinha, coisa que a gente não tem aqui. Então, para você chegar nesses locais é muito mais complicado, ou seja, para chegar nos indígenas, nos quilombolas, que a gente teve agora, né, esse primeiro censo que a gente teve o resultado sobre os quilombolas, enfim, o Brasil é muito diverso. Então, a gente precisa ter tempo para poder preparar essa estrutura. Bom, eu queria saber, então, como que é feito o censo, né? Como que é feita essa pesquisa, como que é designado, né, no caso, a mão de obra, né, que, como a gente falou, né, o Brasil é um país muito grande, né? Como que ele é feito, assim, como ele é planejado, como ele é feito a preparação do questionário, né, e até o processamento dos dados depois, né, a organização desses dados, como que ele é feito? Então, o censo ele começa a ser planejado muito antes. Sim. Né? A gente termina o censo agora, a gente já vai começar a pensar no censo agropecuário que vai vir aí em 2025, 2026. Acaba esse, a gente já começa a pensar no censo demográfico de 2030. Né? Então, no mínimo 4 anos de planejamento a gente tem para um censo. Né? E a questão dos questionários. O questionário não é o IBGE que define. Né? É montado um grupo de estudo, é aberto à sociedade civil, e onde são feitas sugestões de temas novos, de atualização de temas, né? Porque a sociedade está em constante evolução. E, de repente, o que a gente perguntou lá atrás, em 1800, não tem mais por que ser questionado agora. Então, não é uma decisão do IBGE, o questionário, por exemplo. E a divulgação? Todo que foi respondido para a gente, quando é feita a comunicação com a central, perde o que a gente chama de caracterização, pela questão do sigilo. Então, o IBGE pega todos esses dados e divulga os resultados, mas depois de fazer todos os cálculos e os tratamentos estatísticos.
Né, a gente sempre vê, né, que o agente, né, que vai geralmente nas casas, nos condomínios, mas eles respondem, né, num aparelho que seria um celular, né, e esses dados vão para uma central, então, né, vão para uma central. Isso. E como que é essa organização dos dados que o IBGE recebe, né? Quanto tempo geralmente demora, né? Porque o censo foi feito até o começo desse ano, se eu não... Não, a gente tinha uma previsão, né? Aí ele foi prorrogado, a gente encerrou todo tipo de coleta e apuração, porque a gente teve a primeira fase que foi coleta, depois a apuração, em maio. E aí no dia 28 de junho, a gente teve a divulgação dos primeiros resultados, que foi a divulgação de população e domicílio. Então a gente tem uma previsão de quanto tempo até sair mais dados? Não foi divulgado ainda um calendário oficial, né? A próxima divulgação que vai sair agora vai ser sobre os povos indígenas, né? A gente já teve a divulgação geral, a gente teve a divulgação dos quilombolas, o próximo é dos povos indígenas. A gente ainda não tem um calendário definido de quais dados vão vindo, mas assim, todo o censo é assim. A gente vai divulgando conforme a gente consegue fazer a compilação desses dados, porque é preciso fazer um tratamento estatístico, né, sobre cada uma dessas coisas. Sim, não é simplesmente só divulgar, né? Tem que ter uma organização, né? Uma forma com que as pessoas possam entender Sim. aquilo que foi descoberto, né? E esse ano, assim, a gente está com uma vantagem, né? Foi tudo informatizado, né? A tecnologia nos ajuda nisso. Então, a gente terminou a coleta dia 28 de maio, um mês depois a gente já estava divulgando os totais de população. Coisa que a gente não conseguia fazer há 12 anos atrás, em 2010. Precisava de um tempo maior. Se você for pegando mais para trás, em 2000, quando a gente ainda não usava nossos equipamentos, era tudo feito na mão, demorava muito mais. Então, assim, os dados vão chegar. Talvez tenham dados que cheguem ainda o ano que vem, né? Principalmente os dados de amostra, que a gente chama, porque é importante falar que o censo são 2 questionários, né? Tinha o questionário básico, que era aquele mais rapidinho, e tinha o questionário de amostra, que era um pouquinho mais demorado. Esses dados de amostra, é preciso fazer uma expansão de amostra, né? É um pouquinho mais complicado, entre aspas, vamos dizer assim, né? Então, demanda um pouquinho mais de trabalho. Então, esses dados costumam demorar um pouco mais para chegar. Então, talvez chegue alguma coisa aí o ano que vem, mas eu acho que no prazo de um ano, todas as informações já devem estar divulgadas, mas assim, vou reforçar, não existe um calendário para eu poder te falar, olha, até julho do ano que vem está tudo divulgado. Eu não sei, eles ainda não passaram para a gente. Então, a gente aguarda aí os próximos meses aí que Isso, vai sair, né, esses dados, porque todo mundo precisa desses dados, a gente quer divulgar esses dados. Eu sempre costumo falar para as pessoas isso, né? Por exemplo, quando recebo um convite como o de vocês. É importante, porque senão o que a gente mais quer, nós que somos do IBGE, é que as pessoas conheçam nossos dados. Senão é uma coisa que eu realizar um trabalho e guardar dentro da gaveta que ninguém vê. Não é isso que a gente quer que as pessoas vejam. Então, o mais rápido possível que o IBGE conseguir fazer esse tratamento, fazer essa expansão de amostra, esses dados vão estar disponíveis para consulta pública. Bom, e eu queria saber, o censo, né? A gente fica muito atrelado a essa questão também, né? Do número de habitantes que o país tem, que é cidades, estados, enfim. Mas eu queria saber que outras informações podem ser extraídas depois do censo. Então, o principal é o que você falou, população e domicílio, né? É o principal, mas não é só isso. Esse censo a gente teve, né, no questionário de amostra, teve a investigação sobre o autismo, a gente tem a questão da renda do trabalhador, educação, a característica dos domicílios, tratamento de esgoto, tem rede de água, todas essas informações que diz pra gente, olha, o Brasil, por exemplo, em 12 anos, houve uma evolução ou houve um retrocesso na questão de saneamento, é o censo que vai mostrar quando esse resultado chegar, né? Porque a gente vai conseguir comparar a questão do abastecimento de água, coleta de lixo, esgoto, e aí tem a questão da educação das pessoas, o salário das pessoas como está. Então, vai além de só responder quantas pessoas são, né, em cada município, a faixa etária dessas pessoas, o sexo dessas pessoas, né? O censo vai muito, muito além disso. A gente vai conhecer mais informações da nossa população, da nossa sociedade.
E, né, todas essas informações são cruciais para, né, o próprio governo, né, para a questão de políticas públicas, né? Exatamente. Todas essas informações, o censo é importante por isso. E por isso que a gente, vamos dizer, o IBGE sempre briga para que a gente consiga a verba necessária para poder fazer o censo, né? Porque é importante para o IBGE, mas mais do que para a gente, é importante para a sociedade. E quando a gente pede, né, para as pessoas, olha, respondam o censo, às vezes muita gente pergunta para a gente, o que eu ganho com isso? Né? A gente, não vou te dar nada agora, mas você respondendo o censo e respondendo corretamente, Sim. ajuda a mostrar qual é a realidade da onde você vive, porque a gente fala muito de município, mas a gente vai além. O IBGE, ele divide o município em vários pedacinhos, que a gente chama de setores censitários, né? E aí, além dos setores censitários, a gente tem, de repente, a prefeitura tem uma lei de bairros, ela quer saber como é que está ali, a gente vai investigar aquela localidade, como que está aquela localidade, qual é a característica daquele pequeno pedacinho do país, né? Alguns, não são todos, mas alguns dados são divulgados por setor censitário. Então, eu consigo saber naquele setor exatamente a característica, entendeu? Então, é importante que as pessoas entendam, né, que na próxima operação a gente consiga aumentar ainda mais essa divulgação para que as pessoas saibam disso, de que o que ela ganha é mostrar para a sociedade, olha, aqui onde eu estou, tal coisa precisa melhorar, né? E é o censo que mostra isso. É a única pesquisa que chega em todos os domicílios e que vai conseguir mostrar todos os pedacinhos, né? Então, e o planejamento de política pública o censo é essencial, porque o gestor público ele vai conseguir enxergar, né? Olha, ali no meu município aqui, ali é onde está pior, eu preciso dar uma olhada para lá. Porque esse censo, além de domicílio, pessoa, a gente vai ter a divulgação do que a gente chama de uma pesquisa que a gente fez um pouco antes, que é do entorno dos domicílios. E aí a gente viu se tem asfalto, se tem iluminação, se tem arborização, se tem boca de lobo, se não tem, né? Se tem acesso para cadeirante, se não tem na calçada. Então, isso também é um produto do Censo 2022, que também vai ajudar o gestor público. Caramba, né? Então, realmente é uma pesquisa bem completa mesmo, que vai permitir caracterizar cada canto de cada cidade. Assim, exatamente. Né? É bem completo e com bastante informação, né? Basta ver tudo isso que a gente está falando aqui em pouco tempo, a gente não consegue entrar em muitos detalhes, né? Mas é essencial para o desenvolvimento e para o conhecimento de cada município e de cada setor censitário. Bom, Fábio, vou pedir licença então, né? A gente encerra esse primeiro bloco aqui, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre o censo desse ano, ano passado, no caso, 2022, né? O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa e logo mais a gente volta para dar sequência à nossa conversa. Fique conosco!